E aí galera, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre esse neguinho aqui, tá? É, eu preciso dizer, né? Eu não sou fã, nunca fui fã de Xperia, nunca fui fã de celular da Sony. Então vocês têm que levar isso em consideração na hora que eu fizer a minha análise. Então, pessoal, eu queria analisar aqui com vocês os prós e os contras desse smartphone. Pelos pontos negativos. Vamos começar por aí. Primeiro ponto negativo que eu encontrei, a resolução da tela, tá? Vocês podem perceber, a tela ela é muito grande e mesmo assim ela não oferece uma resolução tão boa, entendeu? A resolução, para vocês terem uma ideia, é de 960 por 540. Isso é muito pouco, entendeu? Pouco para quais padrões, né? A pergunta que deve ser feita. Mas enfim, é um fator a ser considerado. A resolução da tela dela não é boa. Se você for ver um vídeo em Full HD, por exemplo, vai haver uma certa perda de qualidade aqui, porque a tela não te mostra aquela altíssima qualidade que o Full HD ou 4K tem, tá certo? Um outro ponto que é muito negativo e para mim pesa bastante, memória. A memória dele é 4 GB, a memória interna. Por exemplo, o Moto G ele tem 16 GB de memória interna. Porra, mas 16 GB é pouco? Eu acho pouco hoje, mas é mais do que esses 4. Aí a gente tem que fazer essa análise. O Moto G não tem memória expansível, então você ganha os 16 GB e você tem que viver com aqueles 16 GB. Já esse aqui, ele tem 4 GB de memória interna, mas tem possibilidade de expansão dessa memória para 32 GB, tá? Então é uma vantagem, mas eu já acho uma desvantagem justamente pelo fato de que eu preciso de muita memória interna. Me dá agonia, entendeu? 4 GB, existem alguns aplicativos que aparentemente não é possível mandar para o cartão SD, então acho que é uma perda desnecessária. Foda, né? Outro ponto, cara, é impressionante. Outro ponto negativo, a versão Android ainda está em 4.2.2. Nós já temos a versão 5.0, já passamos pelo 4.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.3, né, antes disso tudo. E ele vem hoje com essa versão Android desatualizada, uma coisa totalmente inexplicável. Por que não sair já de fábrica com a última geração Android? E infelizmente essa é uma crítica que se faz com justiça ao sistema operacional Android, que é o pouco alcance que essas atualizações de sistema têm nos seus usuários. Acaba que uma pequena minoria de privilegiados é que tem no seu smartphone a última versão Android. E quem que acha isso legal? Ninguém. Então, infelizmente, aqui a versão Android desse smartphone ainda é muito, muito atrasada. Assim que eu peguei ele estava com aviso de que havia uma atualização de sistema disponível. Cara, fiquei muito feliz, falei, agora eu vou falar desse smartphone com a versão mais recente do Android. Fui, atualizei, mas é a versão do sistema da Sony. Eu gastei tanto tempo com o sistema da Sony, você acredita? E o Android continua idêntico. Então, não sei se tem aí num horizonte próximo algo sobre a atualização do sistema. Talvez não haja, tá? Então, a saída é fazer root e colocar uma ROM que tenha uma versão mais recente do Android, infelizmente. Outro ponto que é negativo, mas eu pus como negativo, mas eu entendo, eu compreendo. O que é? A câmera ela tem 8 megapixels. Eu acho pouco megapixels, mas você tem que levar em consideração que é um aparelho mediano. É um aparelho mediano. Como é que você vai exigir especificações de aparelhos tops com preço de aparelho mediano? Então, é compreensível. Ele faz fotos decentes, tá certo? Eu gostaria de mais megapixels, óbvio. Então, esse meu ponto negativo, ele é discutível. Eu
eu dou a mão à palmatória aqui. 8 megapixels, ele tira fotos bem bacanas, se tiver muita luz, tranquilo, tá? Só que aí já vem um outro ponto negativo, que esse eu acho que não é relativo não, ele é absoluto mesmo. A câmera frontal, gente, você sabe quantos megapixels que ela tem? Nenhum, por quê? Porque ela tem 0,3 megapixels. Ela não tem nenhum megapixels. Você entende isso? É uma fração. Então, puxa vida, podia ter feito, né, um esforçozinho para ter feito uma qualidade melhor, porque hoje com o advento das selfies e tudo mais, eu acho que qualquer esforço nesse sentido seria muito bem avaliado e muito bem recompensado. Infelizmente, a Sony entendeu que 0,3 está de bom tamanho para o usuário do Xperia C. Então, foda. E o último ponto negativo que eu vi foi o teclado. Eu sei que hoje tem teclados, inclusive a primeira coisa que eu faço em qualquer smartphone, na hora que eu pego, é o quê? Troco o teclado. Eu já mando logo um SwiftKey, é isso mesmo, SwiftKey. O teclado que eu considero mais top, eu uso ele já há muito tempo. Tem uma capacidade de previsão da escrita fantástica. Então, eu acho ele superior. A primeira coisa que eu faço, SwiftKey. Mas o usuário médio, o usuário que não tem tanto conhecimento de smartphone, ele vai acabar ficando muito tempo com o teclado que vem no smartphone. E aí se depara com um smartphone muito ruim, porque é muito difícil você acertar as teclas, a sensibilidade dele é foda. E aí eu não vejo razão por que colocar um teclado tão ruim, tá? Então é um ponto que eu vejo como negativo e eu encerro aqui os pontos negativos. Vamos agora para os pontos positivos. Agora que o bicho pega, hein? Vamos lá. Tem alguns pontos que são bem bacanas e eu me surpreendi em alguns aspectos. Bom, primeiro de tudo, 2 chips. Ah, mas isso é ponto positivo? Gente, aqui no Brasil Aqui a maioria das pessoas usam 2 chips, tá? Usam 2 operadoras. Não tem como ficar só com uma. Só o besta igual eu que usa só um e se lasca, tá? Então ter 2 chips, a possibilidade de ter 2 chips é um ponto a favor, sim, na minha opinião. Mas o que mais impressionou, inclusive em outras análises que eu vi, o nome que se deu a esse smartphone foi Phablet, porque ele é muito grande, foi o tamanho da tela. Ele tem uma tela de impressionantes 5 polegadas. Gente, é uma tela muito grande. Para vocês terem uma ideia, algum tempo atrás, para você ter uma tela dessa, você tinha que gastar muito dinheiro. Você só encontrava telas desse tamanho em aparelhos top. E hoje um aparelho mediano entrega uma tela desse tamanho. E para você assistir vídeos, jogar alguns jogos, poxa, é a tela perfeita. Para vocês terem uma ideia, quando eu iniciei no mundo Android, eu comprei um Galaxy Ace, bem menor, praticamente por esse preço, acho que era 500 e poucos reais. O Galaxy Pocket que eu comprei para minha esposa era 350, uma coisa assim. Um aparelhozinho indecente de pequeno. Tá? Tem gente que gosta, há gosto para tudo, eu não gosto. Eu gosto de telas grandes, então isso para mim foi campeão, nesse ponto aqui. A Sony acertou bastante, tá? Um ponto que eu já falei, já citei, e que eu entendo como ponto positivo, é o fato de a memória dele ser expansível até 32 GB com o cartão microSD. Tá? Ele tem compartimento, ele tem um slot para cartão, o que é um diferencial que está se esvaindo. Tá? Inclusive existem muitos artigos que buscam explicar o motivo pelo qual as grandes fabricantes estão aderindo a uma coisa que já vem acontecendo em algumas marcas, que é o fato de não ter a possibilidade de expandir a memória. Então, aproveitem, talvez seja um dos últimos, tá? Eu acho que é uma tendência a acabar.
Eu me acostumei com a realidade de não ter cartão, tá? Então não me faz falta. Mas para quem tira muita foto, faz muito vídeo, é interessante você ter um cartão só para isso, por exemplo, para não comprometer o espaço interno para colocar, para armazenar aplicativos e etc. Então é um ponto que, nesse caso, é um ponto positivo demais, principalmente se considerarmos que existe apenas 4 GB de memória interna. 4 GB, você acredita nisso? É foda, né? 4 GB. Outro ponto positivo, que olha só que engraçado, né? Eu acabei de falar de um ponto negativo que foi a câmera, mas o próximo ponto positivo tem a ver com a câmera, que é o fato de ele ter entregar fotos com uma resolução bem bacana, 3264 por 2448, e gravar em Full HD. Olha só, gravar em Full HD. Eu não sei se o resultado é tudo aquilo, mas grava em 1920 por 1080p, então é uma resolução bastante alta, tá? Então é um ponto positivo. E o outro ponto positivo é uma bateria de 2.390 mAh, tá? Mais uma vez eu tenho que reforçar que essa impressão é por se tratar de um smartphone mediano e tem uma durabilidade razoável, bastante boa, tá bom? Então esses foram os pontos que eu analisei. Um outro ponto positivo que eu nem anotei, mas vale falar, é que apesar de eu não gostar dos smartphones da linha Xperia, de não gostar de smartphones produzidos pela Sony, eu gostei desse aqui. Eu achei ele muito bonito, sabe? É branquinho, tem a saída de som aqui, ó, embaixo, tá? Tem a logo da Sony, as câmeras, o LED do flash, tá? O local de liga, o botão de liga e desliga tá em um local diferentezinho do que a gente é acostumado. Eu tenho um LG G2, então o botão liga e desliga de volume é aqui atrás. A maioria é aqui em cima, né? Um pouco mais acima aqui, e o dos iPhones é aqui em cima. Então a Sony resolveu inovar colocando na metade, bem no meio do aparelho. Os aparelhos tops da Sony são muito grandes, então até faz sentido no meio, mas acho que virou uma marca registrada, então até nos pequenininhos, o que torna até incômodo, esse botão liga e desliga é no meio. Aqui abaixo do botão tem o botão de volume, e aqui abaixo tem o botãozinho que é o de acesso rápido à câmera, tá? Você pressiona ele aqui, ó, enquanto ele estiver desligado, e ó, ele vai acionar a câmera. É como se fosse um atalho, tá? Olha só. Olha que beleza. Bom que vocês estão vendo que a vida real. Ó, pressionou. Agora sim, você vai sentir uma vibração e a câmera é ligada, tá certo? Ele tira foto? Não. Aparentemente ele só foca. Ele serve para focar e você tira foto. Ou não. Aí você tira foto. Então, pessoal, a parte frontal dele tem aqui o alto-falantezinho, tá? O microfone, né? Para você fazer ligações. Aqui em cima tem o alto-falante para você receber ligação, câmera frontal, e eu imagino que isso aqui seja um sensor de proximidade, tá? Aqui o local para você colocar fone de ouvidos, tá? E para você carregar aqui. Então, esse aspecto, a beleza me impressionou. Ele é bonito, tá? Agora, entre ele e um Moto G, qual que eu escolheria? Moto G, fácil, assim. Primeiro porque eu gosto do Moto G, eu acho ele bonito, tá? Apesar de ser bonito, eu acho o Moto G mais bonito, tá? Mas eu acho que o fator que é mais preponderante para eu escolher um Moto G é a usabilidade, a experiência como usuário Android.
porque a versão Android do Moto G começa que é mais recente. Você sabia que o Moto E, que é a versão mais pobrezinha dos Motorolas, já está prevista aí receber a atualização do Android Lollipop? Você sabia disso? O mais basiquinho, já vai ter o Android Lollipop. E esse aqui não, tá? Então a interface da Sony é bem característica e eu acho feia. Eu acho feia a fonte, eu acho feio os ícones, eu acho tudo feio no Sony. Já o Moto G não, é mais próximo daquilo que a gente tem visto sempre, né? Em aparelhos com Android puro e etc. Então, se eu fosse escolher, e olha que está bem pau a pau questão de preço, e mesmo se o Moto G, por exemplo, for um pouquinho mais caro, cerca de 100, 200 reais, eu acho que compensa você juntar um pouquinho de dinheiro e investir em um Moto G. Ah, mas eu já comprei o Sony. Cara, você vai ter uma experiência bacana, mas é proporcional ao preço que ele tem. É um mediano que perde em alguns pontos para o Moto G, como eu já disse. Ah, mas a experiência vai ser horrível? Óbvio que não, em alguns aspectos, e sim em outros, tá certo? Mas isso é para um usuário que não entende tão profundamente assim, que não é tão fixado. Tem gente, pessoal, que só compra o smartphone para ter o Facebook e o WhatsApp, entendeu? Tirar uma fotinha e tudo mais. Aquele navegador assíduo e lascado mesmo. Então, para esse usuário mediano, sem problema. Vai ter uma experiência bacana. Vai ser bacana. Beleza? Grande abraço e até a próxima.